Foi neste local, no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero apresentou ao mundo as teses contra o pagamento de indulgências, um tema específico em uma cidade pequena para um grupo determinado, e mesmo nesse contexto se transformou em um ato com impacto mundial. A Igreja do Castelo era parte da Universidade de Wittenberg, que foi criada no início do século XVI. O centro de conhecimento reuniu alguns dos principais estudiosos da época, incluindo Martinho Lutero, que fez aqui o juramento ao conseguir o doutorado, ocasião em que ganhou o direito de pregar e lecionar livremente sobre a Bíblia. Na época de Lutero, esta igreja era usada como uma espécie de capela para a universidade. Aqui dentro, professores e alunos tinham discussões teológicas e filosóficas. Esse foi um dos motivos pelos quais Lutero afixou nas portas da igreja as 95 teses contra o pagamento de indulgências. Mas o que Lutero conseguiu foi um debate muito maior, que ultrapassou as práticas incorretas religiosas, mudou a educação, criou novos idiomas, chegou até os mais altos cargos de poder e influenciou toda a sociedade mundial. Ao combater o pagamento por indulgências, Lutero delimitou a forma de salvação ao relacionamento direto entre o ser humano e Deus, tirando a necessidade de um intercessor. Mais tarde, a consequência desse ato aparece na arquitetura, mas como um reflexo de uma mudança na visão da sociedade. A sociedade do tempo de Lutero era uma sociedade relacionada à igreja. Você vê no estilo de arquitetura gótica, que começou antes da Reforma. O estilo gótico, as janelas são muito altas e finas. E quando você entra em uma catedral gótica, imediatamente quando você entra pela porta, você olha para cima. E isso tem um significado especial que você como ser humano é nada, é muito pequeno. E a igreja representa que Deus é tudo. Deus está em todo lugar. E você vê agora que no estilo arquitetônico do Renascimento, da época da Reforma, as janelas não são altas, elas são menores. E não é uma linha vertical, é um pouco horizontal. E o significado muda o seu entendimento como ser humano. Significa que Deus não está mais em todo lugar, não é responsável por todas as coisas. Deus tem a ver com sua vida, não com todas as coisas ao seu redor. Porque antes da Reforma, toda a sociedade ouviu que Deus está em todo lugar. E a igreja te diz o que você deve acreditar. A Reforma muda isso. Você deve decidir sozinho. E, ao mesmo tempo, você pode questionar a Deus. Essa liberdade não era comum para aquela sociedade. A igreja central da cidade de Wittenberg, de longe, deixa apenas as torres à mostra, porque está cercada por casas que foram construídas ao redor. A localização é só um exemplo de em torno de que girava o cotidiano daquelas pessoas. Germany was in that time divided, but when the Reformation had an influence
Então a Alemanha era dividida naquele tempo, mas quando a reforma começou a influenciar a Alemanha, alguns estados decidiram seguir Lutero e outros não. No final, foi o começo da Guerra dos 30 Anos, do século XVI. Foi a guerra mais sangrenta na Alemanha e talvez em toda a Europa Central, porque envolveu Suécia, França. O primeiro impacto foi que no final da Reforma se formaram dois grandes grupos, o lado protestante e o lado católico, por muito tempo. Ainda hoje, o norte e o sul são um pouco divididos por causa da língua. Se você vai a Munique, por exemplo, ou outros lugares do sul, eles falam alemão, mas o dialeto é um pouco diferente. Essa divisão linguística causada pela religião tem uma explicação: a Bíblia de Lutero. Ao traduzir a Bíblia para o alemão durante o movimento protestante, Lutero não apenas tornou o livro acessível, como estimulou a educação. Eu penso que sem a tradução da Bíblia para a linguagem moderna, eu não acho que a reforma teria acontecido. Então, Lutero traduziu para o alemão moderno, para o alemão que era usado pelas pessoas no dia a dia. Isso se tornou o fundamento da reforma, porque sem a mensagem bíblica não existe reforma. Sem a tradução moderna, as pessoas não conseguem ler, e a Bíblia se tornou muito popular. O estímulo à educação e à liberdade mostram que o objetivo da reforma não era dividir a sociedade, nem mesmo dividir a igreja cristã, e muito menos causar algum tipo de conflito. Os propósitos e reflexos podem ser conhecidos através da história na igreja onde Martinho Lutero foi pastor. Lutero pregou de um púlpito como esse para a população que ficava nesses bancos ao longo de 32 anos. Foram mais de 2.000 sermões, nos quais ele pôde passar todas as ideias que tinha para o povo alemão. Os estudiosos das palavras de Lutero destacam 6 sermões que ele fez em 1522, logo depois de traduzir a Bíblia para o alemão. Nesses sermões, Lutero tentou acalmar a população em um momento de convulsão social e de ruptura com a igreja. Lutero usou a Bíblia para questionar autoridades humanas. No antigo monastério agostiniano, que hoje é um museu, é possível entender o que o alertou para o tema. Certificados como este, em papel, simbolizavam o perdão dos pecados para a Igreja Católica. Eram vendidos para a população. Até mesmo os mais pobres precisavam dar os pertences, como essas moedas, em troca da chamada indulgência. Lutero lutou contra esse tipo de teologia e confrontou autoridades com esse casaco na dieta de Worms, dizendo que não acreditava no Papa e nem em concílios, porque estes contradiziam a Bíblia. E ainda defendeu a liberdade de consciência em um ato que hoje pode parecer comum, mas que era raro na época, motivo pelo qual ainda desejou a ajuda de Deus. O impacto foi imediato, com outras pessoas tomando a iniciativa de imprimir as teses de Lutero com a nova tecnologia da época, a prensa móvel, e ainda distribuindo o material em larga escala. Luther and the Reformation has something to do with humanism. Lutero e a Reforma têm alguma relação com o humanismo. E o humanismo começou a ajudar a entender que todo mundo é capaz de pensar com o próprio cérebro. Você, como ser humano, começa a pensar. E eu diria que teve um impacto para a nossa sociedade que todo mundo é capaz de estudar, trabalhar.
Eu diria que esse tipo de humanismo é um ponto que talvez 200 anos depois criou um número de pensadores na Alemanha e em algumas pessoas que ajudaram a desenvolver a sociedade. Então eu diria que a reforma ainda vive no entendimento do humanismo e também do iluminismo. Isso é um pouco estranho. O que o iluminismo tem a ver com a reforma? Mas é verdade, porque quando Lutero e Melanchthon dizem que todo mundo deveria ler a Bíblia, que todo mundo deveria debater sobre o que está escrito na Bíblia, todo mundo deveria estar apto a achar soluções, a questionar a respeito da sociedade. Ele ajuda a achar um lugar de responsabilidade na sociedade. E isso significa que você tem que ajudar todo mundo a achar seu próprio lugar. Lutero questionava o que vinha do centro do poder político-religioso da época, Roma, sede da Igreja Católica. A mais importante edificação do catolicismo, a Basílica de São Pedro, recebe as principais cerimônias da Igreja atualmente. Mas nem sempre foi assim, era muito mais simples. O salto para a notoriedade veio no início do século XVI, com a construção que dura até hoje. Grandiosa, a Basílica cobre uma área de construção de 23 mil metros quadrados e tem capacidade para 60 mil pessoas. É adornada com 340 estátuas de santos, mártires e anjos. Contou com trabalhos dos principais artistas da época. Hoje tem valor inestimável. O valor gasto na época é desconhecido, mas o que se sabe é que este projeto de grandeza e poder foi destino de boa parte do dinheiro da Igreja por todo o período de construção, que começou em 1506, 11 anos antes do ato que marca o início da Reforma Protestante. E essa foi uma das grandes críticas de Lutero nas teses, a intensificação da cobrança de dinheiro em troca de perdão divino para usar em obras arquitetônicas. Se na época de Lutero a Basílica de São Pedro estava em obras, o principal destino de devotos ficava a cerca de 5 quilômetros dali. Era a Arquibasílica de São João de Latrão. Ficava no ponto de entrada em Roma para que quem chegasse ali soubesse que a cidade era cristã. Na capela que fica ao lado está instalada a Escada Santa, que teria sido usada por Jesus em Jerusalém no dia em que foi crucificado. Segundo os católicos, foi transportada a pedido da mãe de Constantino até o local atual. Desde então, é usada por fiéis que buscam a salvação de almas. Lutero esteve neste lugar em 1511, 6 anos antes de expor as teses. Ao subir a escada de joelhos, intercedendo por um familiar, se deu conta de que aquilo poderia estar errado. Foi o despertar para que ele estudasse mais. Para os católicos, a Escada Santa é para subir aos céus. Para os protestantes, uma forma de descer de volta à realidade. O ato era pago na época, hoje é grátis, mas não quer dizer que não haja lucros envolvidos para a igreja. Quem chega ao local se depara com um anúncio publicitário que foge do contexto. Mas algumas coisas mudaram em Roma. Enquanto a Basílica de São Pedro era construída, a igreja promovia medidas como resposta à reforma protestante. Entre as medidas de contra-reforma estiveram a retomada das atividades do Tribunal do Santo Ofício, movimento conhecido como Inquisição, e também a criação de uma lista de livros e obras proibidas. Eu penso que o grande legado é que você passa a ter uma escolha. Com a reforma veio também a diversidade religiosa para o cristianismo. E agora você tem como duvidar, como pensar, considerar e fazer uma escolha. A Anne Catherine é a curadora de uma exposição temporária em Berlim que mostra como a reforma protestante teve impacto no mundo. Ela nos mostrou os principais destaques da exibição
e contou que uma grande transformação foi na visão de mundo sobre o casamento, que fazia famílias pendurarem certificados de união na parede das casas. Martinho Lutero tinha a opinião de que as boas obras não tinham valor. Então, o celibato dos padres e dos monges não tinha mais sentido. E ele também não encontrou provas na Bíblia Sagrada para o celibato. Isso significava que o casamento era mais estimado, mais valorizado. Algo como um ideal de vida, era para casar, ter filhos, formar uma família que deveria ser formada como uma pequena igreja, com o marido como líder. Mas, claro, o trabalho mais importante dos pais era educar os filhos com métodos religiosos. Essa valorização da família tradicional já não é mais realidade na Alemanha. A recente legalização do casamento gay tem foco em direitos civis, não em interesse religioso do grupo. E nas últimas décadas, o índice de casamentos realizados no país está caindo. Ao mesmo tempo, cresce a proporção de crianças nascidas fora do matrimônio. As liberdades religiosa e de consciência ajudam a entender as mudanças de rumo na sociedade alemã, mas o estágio atual alcançado está longe da reforma protestante. Tem mais relação com o passado mais recente do país, que foi dividido após a Segunda Guerra nas partes ocidental, de governo capitalista, e oriental, comunista, controlada pela União Soviética. Como você lembra do começo do documentário, a Alemanha foi dividida após a reforma, com alguns locais, a maioria no norte, aderindo ao protestantismo e outros, a maioria ao sul, permanecendo com o catolicismo. Após a Segunda Guerra, o que acontece é que a Alemanha é dividida em 4 partes, sendo que uma delas, que fica na parte leste do norte, ficou sob controle soviético, sendo chamada de Alemanha Oriental, com ideologia comunista, influenciava a ponto de desacreditar Deus e a religião, o que mudou a fé nesses territórios. Por isso, o mapa religioso da Alemanha atual mostra nesta região uma maioria ateísta. É nesta área que está a cidade de Wittenberg, berço da reforma protestante, que mesmo com toda a influência luterana, hoje tem maioria populacional que não acredita em Deus, sentindo assim menos o impacto da reforma. Por um longo tempo, a igreja era talvez um ponto principal para todo mundo na sociedade, o que nos ajudou a ficar juntos quando uma criança nascia, quando tinha um casamento, um funeral e coisas do tipo. Mas quando isso muda no século XX, é o momento que você pode fazer na Alemanha o que você quiser quando uma criança nasce. E não tem nada a ver com a igreja. Você pode casar sem a igreja. Você pode viver juntos sem ser casado. Nós não somos reunidos por um tipo de tradição que, vindo juntos, estamos fazendo algo juntos. É sua relação pessoal com Deus. E quando você não tem uma relação pessoal, por que deveria ir à igreja? Talvez seja um ponto porque o impacto da reforma luterana não é hoje tão forte quanto acreditamos, porque só é entendida por uma pessoa com relação pessoal com Jesus Cristo. A falta de entendimento do real propósito da reforma protestante também foi sentida na Suécia, segundo alguns registros históricos. Este quadro retrata um halo solar, fenômeno natural que assustou os moradores de Estocolmo na época da reforma e que foi entendido como uma punição ao rei Gustavo Vasa por ele ter confiscado tesouros das maiores igrejas. O quadro foi certificado pelo reformador do país, Olaus Petri, que lutava pela separação entre a igreja e o Estado. Mas esse pedido religioso não foi respeitado. Desde a consolidação da reforma na Suécia, a prática religiosa era imposta à população. Todo o povo da Suécia deveria ser luterano até antes do ano 2000. Isso porque existia uma igreja oficial do Estado e ninguém tinha escolha. Todos tinham que ser luteranos.
E a Igreja Luterana, a Igreja do Estado, também tinha impacto na vida de cada família. Por exemplo, os líderes religiosos iam até as casas das famílias e perguntavam como eles viviam, quantos filhos tinham, se todos eles eram educados de acordo com as normas religiosas e se alguma coisa estava errada, as famílias eram punidas. Os líderes anotavam tudo nestes livros. Se alguém não estava educando os filhos corretamente, se a família tinha algum tipo de pecado, e dependendo do que fosse anotado, a punição era pública nas esferas religiosa e civil. Neste banco, conhecido como Banco da Vergonha, ficavam, por exemplo, aqueles que cometiam adultério. Eles eram obrigados a ficar em pé ou ajoelhados durante todo o culto de domingo, o principal dia para a Igreja Luterana. Mas o caso da Suécia tem lições diferentes destas e foi isso que fomos conhecer. A Reforma Protestante chegou à Suécia em 1527, mas só foi oficializada em 1593 da Catedral de Uppsala, o maior templo religioso entre todos os países nórdicos. Foi onde se reuniram líderes para decidir que a Igreja do país deixaria oficialmente a ligação com a Igreja Católica Romana e adotaria a crença evangélica luterana. Har det nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på O que é interessante notar nessas igrejas suecas são os traços das duas religiões. Enquanto à minha frente tem uma estátua do Santo Erik, que é considerado o padroeiro da Suécia, aqui está a primeira Bíblia traduzida para o sueco e que foi encomendada pelo rei Gustavo Vasa em 1541. Essas semelhanças perduraram por conta de tradições. A ruptura total poderia significar perder parte do apoio social, e o antigo rei, que foi sepultado na igreja que ele ajudou a transformar, não tinha motivação apenas na fé. A mudança era interessante politicamente, por isso também a igreja se manteve aliada ao Estado, uma relação oficial que se manteve até o ano 2000. Antes, quem nascia no país era registrado na igreja, então todos os suecos eram membros da igreja. Hoje, essa prática não continua e 64% são filiados à denominação. E o número tende a cair, principalmente porque a maioria dos pais não acredita em Deus. Apenas 29% dos suecos se consideram religiosos e apenas 8% vão à igreja com alguma frequência. Por que as pessoas não acreditam mais em Deus como acreditavam antes? Bom, primeiro, não sabemos ao certo se eles não acreditam em Deus. Segunda coisa que sabemos é que os suecos não gostam de dizer sim, eu sou religioso, sim, eu acredito em Deus, eu sou um cristão. Eles são um pouco tímidos nesse aspecto, mas eles celebram o Natal, eles trazem os filhos para serem batizados. Na maioria dos casos, eles dão aos filhos nomes cristãos. Nós ainda somos a maior organização da Suécia em número de membros, com mais de 60% da população sendo parte da nossa igreja. Então, claro, eles estão com a gente, mas o jeito que eles caracterizam a fé hoje talvez seja ao apoiar o que fazemos no trabalho diaconal, no trabalho social. Eles esperam coisas boas da igreja, da nossa igreja especificamente. They do expect good things from our church specifically. Religion is today very weak in Sweden. Hoje, a religião é muito fraca na Suécia. É um país muito secularizado. Então, se o protestantismo teve algum papel, foi o de criar uma cultura, centenas de anos no passado, que ainda é, de alguma forma, parte da cultura sueca, no trabalho e na moral, ou como queira chamar, mas o protestantismo hoje é pouquíssimo importante.
So Protestantism today, I think, is of very little importance. Mudanças aconteceram, não apenas físicas, mas também conceituais. Os ideais da reforma chegaram à Suécia também influenciando a educação e o desenvolvimento do país. Of course that what Martin Luther and Um exemplo concreto é o que Martinho Lutero e aqueles que estavam com ele queriam dar ênfase que você não serve a Deus só por estar na igreja, sendo um monge, um sacerdote ou um pastor. Mas você serve a Deus em qualquer coisa que você faça para viver. E claro, isso deu um tipo de dimensão religiosa para o dia a dia, também na sociedade da Suécia. E foi particularmente importante porque ensinou as pessoas a ler. Important here that it taught people how to read. Nós sabemos pelos antigos livros da igreja que ainda temos guardado que uma grande porcentagem da população da Suécia aprendeu a ler desde muito cedo, porque era importante que eles pudessem receber a palavra de Deus por eles mesmos, mas também para ser capazes de gerir o próprio dia a dia. But also to be able to manage their everyday lives. A educação na Suécia é grátis para diminuir a desigualdade e é obrigatória até o 9º ano. E como reflexo da valorização familiar, juntos, pai e mãe ainda têm direito a 480 dias, quase 1 ano e 4 meses, de licença parental. É o caso do Kim, que com 3 filhos está em licença há 7 meses, tudo como parte do estímulo para a criação adequada das crianças. A maior parte do tempo a gente curte em playgrounds, passeamos na natureza. Neste verão nós acampamos muito, é legal. O fato de pai e mãe poderem dividir a licença é uma das formas de promoção de igualdade entre os gêneros no país que se pauta pela busca de direitos humanos. A Igreja da Suécia adotou a mesma postura ao começar a ordenar mulheres para a liderança de dioceses e para a administração da instituição. É o caso da doutora Hanna Stenström, que nos recebeu na Catedral de Estocolmo e há décadas estuda sobre o feminismo no texto bíblico. O que é interessante para a Igreja hoje, eu acho que é primeiro perceber que a fé cristã, o discurso cristão, sempre foi profundamente integrado nas sociedades e culturas de onde moramos. Deeply integrated in the societies and cultures where we live, which can still be preached, but we must also realize that as Mas também devemos perceber que, como o cristianismo foi antes parte de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade pré-democrática, nos é permitido hoje procurar formas de sermos uma igreja que é compatível com uma sociedade de igualdade de gênero e democrática. A Hanna explica que, seguindo essa ideia, a Igreja da Suécia, que é evangélica luterana, decidiu dar às mulheres as mesmas responsabilidades que os homens já tinham dentro da organização. Nós devemos ter uma discussão crítica e também dizer que existem partes da Bíblia, de ética e princípios, como o da subordinação das mulheres e até princípios de escravidão. Subordination of women, and it presupposes slavery. Mas nós não aceitamos mais a escravidão. Nós mudamos, nós somos mais evoluídos. E devemos ter papel ativo na reinterpretação da Bíblia de formas que são compatíveis com a igualdade de gênero e ver que a visão sobre as mulheres no tempo da interpretação bíblica não é algo estático, está sempre mudando. And see that women have been there all the time, that biblical interpretation is not something static, it has always changed. É através da Reforma Protestante e da consequente tradução da Bíblia para diversos idiomas que cada indivíduo ganha acesso direto à Palavra de Deus. É nesse momento que surgem várias interpretações também do que seria a vontade divina para cada indivíduo e para a sociedade. Os diferentes entendimentos da Escritura Sagrada geraram uma grande literatura interpretativa, bem como linhas de pensamento diferentes
entre os reformadores. A iluminação divina foi vista por muitos como tendo recaído sobre Zwinglio e, principalmente, Calvino, sendo que este teve muitos seguidores, que formaram igrejas com os pensamentos calvinistas. Entre as doutrinas com maior impacto social estava a da predestinação, que, como explica o sociólogo sueco Lars Judin, gerou mudança de comportamento no trabalho. A ideia de predestinação diz que nada do que você faz neste mundo vai ter influência no que acontece quando você morre, porque Deus já decidiu o seu destino antes. Mas as pessoas que são predestinadas para o céu pela vontade e graça de Deus vão se mostrar neste mundo, porque elas são bem-sucedidas. Pessoas predestinadas para o céu são bem-sucedidas neste mundo. E esse era um motivo para as pessoas tentarem ser bem-sucedidas, apenas para provar para elas mesmas, porque se elas tivessem sucesso, ficaria provado que elas eram predestinadas para o céu. Mesmo para os protestantes que não acreditam em predestinação, o trabalho ganha grande importância. A ideia que vem do dialeto luterano para falar de cristianismo é que a sua ocupação de cada dia é valiosa para toda a sociedade e também, claro, para as bênçãos que recebemos de Deus. Nós damos uma grande ênfase que tudo o que você faz, sendo mãe ou sendo um fazendeiro, isso contribui para a sociedade. Então essa talvez seja uma razão. Você pode dizer que é um link entre a fé e a forma como a sociedade foi construída. Historicamente, países protestantes como Suécia e Alemanha desenvolveram a indústria antes do que países católicos como a Itália. A religião, no entanto, não é vista como o único ou o principal motivo para isso, mas é lembrada nas comparações econômicas pela forma que os fiéis de cada denominação tendem a encarar o trabalho. Desde a crise mundial de 2008, a Europa toda tem sofrido muito economicamente, mas alguns países têm sofrido mais. Dá para destacar o caso da Itália, por exemplo, que nesse período perdeu cerca de 22% do PIB, um número muito parecido com o de Portugal e um pouco menor do que o caso da Espanha. Um fato em comum entre esses três países é que a maioria esmagadora da população se declara católica, sempre com taxas acima de 75%. Essa relação foi observada pela imprensa durante a cobertura da crise, e um termo foi criado, chamando esses países e a Grécia Ortodoxa de PIGS, um acrônimo com as iniciais em inglês de cada um desses países e a tradução da palavra porcos. A comparação tem base em uma tese do sociólogo alemão Max Weber sobre como diferentes grupos religiosos impactam a economia através do ethos, um grupo de costumes e características que definem determinados povos. E não é nem que os países de maioria protestante não tenham sofrido com a crise, porque todos os países europeus de alguma maneira sofreram. O grande diferencial foi a reação. A Suécia, por exemplo, ainda não se recuperou totalmente a ponto de alcançar de novo o nível que tinha em 2008, o último ano bom. Mas ao mesmo tempo, desde então não sofreu nenhuma outra queda brusca. Mas desde 2009, o ano em que a crise foi mais forte aqui, a Suécia já conseguiu crescer muito. O PIB, por exemplo, já cresceu quase 16%. E o PIB per capita já passou de $51 mil novamente, tendo alta no período de 10,5%. Na interpretação atual, feita por parte da mídia, os países protestantes foram os que reagiram melhor diante de uma crise econômica por serem melhores ambientes para desenvolvimento do capitalismo, justamente por causa do perfil populacional.
And so the idea that our economic efforts, our economic energies. Então a ideia de que fazer esforços econômicos, de um vigor econômico nas empresas, foram de fato moldadas pela vontade de Deus e é muito profundamente inserida no pensamento colonial. E isso é algo que Weber pegou, ele notou essa noção de colônia, de que se eu sou um sapateiro, então eu sou um sapateiro pela vontade de Deus. E que eu posso glorificar a Deus sendo o melhor sapateiro possível. Então, o que é interessante sobre essa noção de colônia é que, supostamente, eu deveria ser um bom sapateiro, não pelo dinheiro, não por poupanças financeiras, mas simplesmente porque, se eu for o melhor sapateiro que eu puder, eu poderei demonstrar a bondade e a glória de Deus. Claro que recompensas financeiras são as consequências naturais e dão uma evidência das bênçãos divinas em nosso favor. Mas porque isso não deveria ser pelo dinheiro ou por motivo financeiro, a tendência era guardar esse dinheiro e reinvestir no meu negócio de sapateiro. Porque outra forma de glorificar a Deus era fazer crescer o meu negócio. Então, ao invés de sair, comprar bens pessoais, em vez de gastar o dinheiro de maneira frívola, eu investiria no meu próprio negócio para fazer crescer o negócio, crescer a empresa. E isso estava presente na noção protestante da atividade econômica. A sociedade americana foi usada por Weber no estudo da hipótese por causa da história relacionada ao calvinismo, especialmente ao puritanismo, e também por desenvolver atividade econômica capitalista. A potência do país ainda não tinha sido revelada na época do estudo, mas a população já apresentava características que revelam mais marcas protestantes do que qualquer obra. Eu estou quase aposentado agora, mas continuo trabalhando, mesmo em idade avançada, e não consigo me ver sentado em casa o dia todo, ou aposentado, ou jogando golfe, ou nada do tipo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto da ação. Agora, a ironia é que os Estados Unidos se tornaram uma sociedade muito consumista, que não é conhecida particularmente por poupar ou reinvestir, por assim dizer. Então, o sucesso dos períodos iniciais, os fundamentos dessa disposição para uma economia vibrante, de alguma forma, vendeu a semente da destruição da ética protestante original. Então, de algumas formas, a noção de que Deus está envolvido nas nossas buscas econômicas permanece. Mas existe um certo tipo poder restritivo das ideias originais, que se supunha ter uma restrição sobre os gastos, sobre o consumismo, sobre o materialismo. Essas coisas tendiam a desaparecer. E agora, Deus muitas vezes é visto como favorável a um consumo notável, de uma maneira que inverte o ethos protestante original. O protestantismo chegou aos Estados Unidos em 1620. Quando desembarcaram aqui em Cape Cod, os peregrinos. Eles mesmos se chamavam dessa forma porque se viam como viajantes e com um propósito divino. Do outro lado do oceano, eles enfrentavam dificuldades por causa das crenças deles. Aqui, além de buscarem essa liberdade, eles também construíram a base para uma nova sociedade. O lugar da chegada conta hoje com um monumento que homenageia os peregrinos. O museu do local mostra uma réplica do Mayflower, o navio que trouxe aquele grupo da Europa para a América. Foi ainda dentro da embarcação que foi assinado o primeiro documento político da história americana, o Mayflower Compact, que tinha como objetivo estabelecer regras para que os peregrinos e os viajantes não religiosos pudessem viver sem confusões. Do alto do monumento, é possível ver atualmente o que os peregrinos possivelmente já imaginavam, uma sociedade organizada. A alguns quilômetros de distância fica hoje um museu a céu aberto que reconstruiu as condições enfrentadas pelos peregrinos 7 anos após a chegada. Na entrada fica um forte, que era usado como posto defensivo, mas também como ponto de encontro para reuniões sociais e cultos congregacionais. Atores simulam a vida simples da época, lembrando como a fé movia aquele povo. Mas era uma simplicidade que se mostrava audaciosa desde o princípio.
Atualmente uma das universidades mais prestigiadas do mundo, Harvard formou 8 presidentes americanos e 24 chefes de outros estados. Passaram por aqui 48 ganhadores de Nobel, 48 ganhadores de Pulitzer, cumprindo assim o objetivo de formar líderes para o mundo. E tudo começou há 380 anos, o que faz de Harvard a instituição de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos. Foi formada por puritanos, não que tenha pertencido a uma denominação religiosa que não pertenceu, mas o objetivo inicial era para a formação de líderes religiosos. É realmente notável que o grande afluxo de colonos puritanos que vieram para Nova Inglaterra foi na década de 1630 e a criação de Harvard foi em 1636. Então foi bem no começo que eles criaram as fundações para a universidade, que hoje é uma das mais proeminentes no mundo. Apesar da secularização pela qual a universidade passou, alguns dos traços do protestantismo ainda são notados, como o logo, que apresenta a palavra veritas, do latim que significa verdade. Ela fica disposta sobre 3 livros, 2 com a face para cima e outro com a face para baixo, no que há uma representação de que existe um limite para a razão que depende da revelação divina. Eles queriam ministros que fossem instruídos, e isso está muito conectado com as ideias da Reforma Protestante. A ideia de que um ministro só era útil se fosse familiarizado com a Bíblia nos idiomas originais. Esse é um contraste com os precedentes da Igreja Católica e mesmo da Igreja Anglicana, onde não era tão importante o que um pastor ou um pregador sabia em termos da educação bíblica e até a habilidade linguística. Harvard fica em uma cidade vizinha a Boston, local onde muitos protestantes estavam instalados desde a chegada ao país. Foi na capital do estado de Massachusetts que cresceu ao longo do século XVIII o sentimento de insatisfação que culminou na Revolução Americana. O movimento político usou o espaço físico e a forma de discurso de religiosos para arregimentar o povo. Depois de muitas batalhas, foi lida a Declaração de Independência nesta sacada, um texto que é carregado de referências protestantes, como a parte que fala que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Então Thomas Jefferson, quando escreve a Declaração de Independência, começa com essa noção de que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador. É muito carregado religiosamente, mas enfatiza os direitos individuais. E é difícil imaginar um cenário onde Jefferson e pessoas como Jefferson chegariam a esse compromisso com os direitos individuais naturais, se não fosse a história da Reforma e a ênfase na liberdade individual, particularmente de pessoas que têm um relacionamento com Deus para serem salvas nos próprios termos. Então o protestantismo está cravado nas muitas estruturas do pensamento americano, da cultura americana. Esse princípio não significa que os direitos tenham sido sempre iguais para todos no país, mas em momentos diferentes da história se levantaram vozes que buscavam diminuir a distância, como Abraham Lincoln, que apesar de não se declarar religioso, dizia querer estar ao lado de Deus e foi o presidente que aboliu a escravidão. Foi exatamente aqui do Memorial Lincoln que em 1963 Martin Luther King Jr. fez o seu discurso mais famoso. O discurso em que descreveu o sonho que tinha de ver uma sociedade mais livre e com mais justiça. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. No auge de popularidade e poder de mobilização, King Jr. convocou os americanos para um protesto pacífico e com o único objetivo de mudança social.
Os dois luteros foram separados por cerca de 400 anos, mas unidos pelo nome, pela fé e por alguns ideais. O Lutero americano não tinha no alemão a única e nem a principal influência, porque o homônimo nem sempre foi um exemplo de líder da justiça social. Mas é impossível ignorar a relação entre os ideais protestantes do século XVI e o movimento civil do século XX. As bandeiras americanas espalhadas na capital, assim como em todo o país, mostram um pouco do orgulho nacional. Esse pensamento que evoluiu para o nacionalismo é associado a uma narrativa bíblica de um povo escolhido e uma terra prometida. Se você pensa na história dos Estados Unidos, formado por pessoas fugindo de perseguição e indo para uma terra muito distante, uma região selvagem, questionando, recaindo, você consegue ver a forma na qual os primeiros americanos da história se encaixam nitidamente nessa narrativa bíblica do êxodo do povo escolhido. Early American history fits very neatly into this biblical Exodus narrative of chosenness. Então eu penso que essa é uma vertente profunda ou uma fonte muito profunda do nacionalismo americano. Recentemente, esse sentimento voltou à pauta graças ao então candidato e hoje presidente Donald Trump, que chegou ao poder com apoio majoritário de brancos protestantes. Eles veem a eles mesmos, retratam a eles mesmos por décadas como lutando por valores familiares mais conservadores, e então aparece esse cara que vive uma contradição de tudo o que eles sempre reivindicaram e lutaram. Divorciado, filhos de diferentes casamentos, acusado por abuso sexual sem nenhuma clareza de que ele tem algum real conhecimento ou experiência com o cristianismo. Not clear that he has any real knowledge of or experience with Christianity. Por que eles votaram nesse cara? Why did they vote for this guy? Então, quando uma figura como Donald Trump diz, entre aspas, que ele vai drenar o pântano em Washington, que ele vai corroer o poder governamental, que ele vai desregulamentar, que ele vai tirar o governo da vida das pessoas e dar a povoados locais, em vez de ter um mandado federal dizendo às comunidades locais o que elas têm que fazer nesses tópicos, ele está jogando com uma questão cultural. Ele está adotando a identidade cultural de um tipo figura heróica que vai cuidar da burocracia distante e parar de ditar às pessoas locais como eles devem pensar, ou como devem viver, ou o que devem fazer. Eu acho que essa é uma história muito protestante, é muito influenciada pela narrativa protestante. Isso remete a figuras como Martinho Lutero, João Calvino, desafiando a autoridade da reforma e tentando estabelecer um tipo de liberdade local para as pessoas. Brancos conservadores evangélicos diriam que é porque estão ameaçados, estão sob ataque. Eles se veem agora como uma minoria perseguida. Eles pensam neles mesmos como mais perseguidos do que qualquer outro grupo nos Estados Unidos. Eles estão preocupados se vão ser banidos, assassinados, exilados nas próximas décadas. E então aparece esse cara que vem junto e diz que vai proteger eles. Então eles estão dispostos a escolher aquele cara, porque vem ele como um protetor. A ameaça pode estar sendo vista principalmente porque somente há 5 anos foi registrada a primeira pesquisa que mostra que os protestantes já não são mais maioria no país. O número de representantes na política também é cada vez menor. Eu acho que isso é parte do porquê os evangélicos e muitos cristãos conservadores estão reagindo. Eles têm esse sentimento de que esse é o país deles, que eles são os que controlam a cultura, que ditam o tom, e de repente eles são minoria. Mas é claro que é uma longa história. Teve momentos no passado em que esse sentido se perdeu.
Mas se você perguntar que grupo é crucial para determinar em qual sentido o país vai, eu diria que nesse momento não são os protestantes conservadores, são os católicos, porque os católicos estão no centro político. Eles se dividem em todas as eleições, não bem na metade, mas no sentido no qual vão os votos deles. Geralmente determina o resultado da eleição. Se você olhar para a Suprema Corte, a maioria dos juízes da Suprema Corte são católicos, o que é muito impressionante. O fato surpreende por ser nos Estados Unidos, de história protestante, mas não por ser da Igreja Católica, que mesmo 500 anos depois da Reforma, se mantém sempre próxima aos poderes estatais. Isso é notado através do Vaticano, que desde 1929 é um estado oficial da religião católica. A entidade que controla a Igreja, a Santa Sé, vê no Vaticano uma forma de manter a independência, tendo assim um país reconhecido nas principais organizações internacionais. Não é um país com uma religião oficial, é uma religião que exerce o poder através de um Estado. O poder político da Igreja Católica é exercido desde muito antes da criação do Vaticano, mas mesmo atualmente, com um crescente discurso de separação entre Igreja e Estado e críticas quando esse tipo de associação acontece, o poder católico persiste. É visto, por exemplo, nas visitas de chefes de Estado ao Vaticano para reverenciar o Papa, um líder que, teoricamente, consegue ficar acima de qualquer interesse partidário e ainda apresentar um discurso moral. Recordemos a importância que teve o 24 de março deste ano, quando os 27 presidentes da União Europeia vieram aqui para ouvir as palavras do Papa. O mesmo aconteceu no passado, quando o Papa Francisco recebeu o prêmio Carlo Magno e tinha na primeira fila Angela Merkel, Matteo Renzi e outros líderes europeus. Que outra pessoa no mundo tem essa capacidade de colocar os 27 presidentes da Europa na sua frente e dar um discurso em que nem tudo eram flores, porque tinha alguns puxões de orelhas, tarefas pendentes, dizendo que caminho seguir, por aqui sim, por ali não. Então isso é só uma pequena amostra da figura que se tornou o Papa Francisco hoje. E dá para ver quando eu acompanho em viagens pelo mundo a vontade que tem em todos os países para receber ele. Seja no Azerbaijão, na Colômbia, na Suécia, eles querem receber o Papa e os líderes políticos, presidentes, primeiros-ministros de cada um desses territórios tratam de se reunir com o Papa. Se o propósito é antigo, foi reafirmado e expandido com o Papa Francisco. Com origem na Companhia de Jesus, ele traz no pontificado os ideais do grupo que foi criado justamente como uma resposta ao movimento protestante, em medida que hoje é vista historicamente como parte da contra-reforma da Igreja Católica. A veia evangelística em um líder de Estado se traduziu em intervenções em conflitos antigos, como no processo de paz na Colômbia entre o governo e as Farc, e também na reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, ainda durante o governo de Barack Obama. O modo como ele está atuando, né, de fato foi algo assim que chamou a atenção. É um fenômeno não previsto, né, mesmo para a cidade de Roma, as audiências das quartas-feiras, né, desde que no início quem trabalhava ali na região até teve de mudar os seus hábitos, porque era muito afluxo, geralmente em torno de 50 mil pessoas que iam para essas audiências, né? Então, alguém que de fato tem um carisma, alguém que chama a atenção, ou que tem essa atração. Mais do que isso, 500 anos depois do rompimento, esse é o momento histórico em que a Igreja Católica tem mais proximidade com os protestantes. Claro que nós tivemos uma grande comemoração conjunta da Reforma em Lund no ano passado, em 31 de outubro, em que o Vaticano e a Federação Luterana Mundial foram os anfitriões. Hoje, claro, o documento que foi assinado em Lund significa que nós demos passos adiante, que nós temos um compromisso maior com aquilo que compartilhamos em comum do que aquilo com que discordamos. E isso significa muito. Como consequência, temos uma série de congregações que ainda reúnem luteranos e católicos para adorarem a Deus juntos. Mas, claro, muitas diferenças ainda permanecem.
So that is important. But of course, many differences still remain. O Philip Tanis é o secretário executivo para comunicações da Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, uma união de diferentes denominações protestantes espalhadas pelo mundo. Ele também vê uma união cada vez mais próxima entre os católicos e os protestantes. Nós acabamos de ter um encontro do Conselho Geral em Leipzig e passamos por um dia em Wittenberg. E lá nós assinamos 2 documentos importantes. Um é um acordo associado, uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que é um documento inicialmente assinado pelas igrejas luterana e católica quase 20 anos atrás, que diz que a questão da justificação, como você é salvo, não é mais uma diferença teológica entre as igrejas. E nós nos juntamos e dissemos que acreditamos nisso também. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E nós chegamos a esse ponto em que metodistas se associaram, os anglicanos consideram que é bom e assim por diante. Então esse é um documento unificador em um sentido ecumênico abrangente. Em um documento mais específico que assinamos com a Federação Luterana Mundial, chamado de A Testemunha de Wittenberg, vai mais longe. Diz que teologicamente nós não vemos mais diferenças no que nós realmente acreditamos. E assim, nós continuamos a trabalhar mais e mais perto e encorajamos os membros da igreja, tanto da tradição luterana como da tradição reformada presbiteriana, para trabalhar mais juntos em contextos locais também. In the Lutheran tradition and in the Reformed Presbyterian tradition, to work more closely together in their own local contexts as well. Aquele ato de Lutero, em 31 de outubro de 1517, não foi o primeiro e nem o último da reforma. Ele sabia que o trabalho não era definitivo, nem mesmo ao traduzir a Bíblia. Eu posso te dizer que o próprio Lutero considerava a Bíblia tão importante que ele sempre tentou traduzir a Bíblia para a própria linguagem. E ele disse que se não somos capazes de pregar a Bíblia na nossa própria linguagem, para as crianças nas ruas, para as pessoas no mercado, para a esposa na cozinha, se não entenderem, nós falhamos com o significado da Bíblia. E é por isso que temos que traduzir a Bíblia todo o tempo. Talvez alguém pense que Lutero queria sentar, traduzir a Bíblia e dizer, está pronto. Mas não. Toda a vida dele, ele traduziu a Bíblia. Mudou e pensava que poderia usar outras palavras e coisas do tipo. Porque no entendimento dele, nós temos que o tempo todo traduzir a Bíblia para a nossa sociedade. Se depois de 500 anos a reforma ainda aparece no mundo de tantas maneiras diferentes, é porque ainda não terminou. E talvez nem tenha fim, seja um movimento constante, mais do que um protesto, um espírito de mudança, em uma busca incessante pela verdade.